Conversas à espera de acontecer. Este é um espaço onde trocamos o sofá por histórias de superação. Junta-te a nós e muda por ti. João, obrigado por estares aqui, por teres aceito o convite para vires aqui falar comigo. Vieste para falar sobre o sedentarismo, sobre a obesidade, sobre o desporto no geral e desde logo salta-me à vista, até porque tu estás ligado à Federação Portuguesa de Atletismo, seria impossível não falar disso, da situação atual, da questão das taxas e da forma como elas vão impactar ou não quem está ligado ao desporto, mas sobretudo quem não está ligado ainda ao desporto e ao exercício físico. A minha primeira pergunta é: tu reveste nisto que está a acontecer, na situação? Ok, antes de mais, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Adorei o cenário, ainda por cima tive a honra de ter, olha, uma caneca afeta ao projeto, não só, eu acho que o cenário está muito interessante, epá, e eu acho que este projeto tem tudo para andar para a frente, eu acho que sim, que vai, e mais uma razão para ter orgulho de estar aqui. Ok. Mas pronto, eu não estou habituado a falar com o microfone. Não há problema, não há problema. Pronto. Bom, em relação a essa questão que colocas, revejo. Porque eu sei que à primeira vista uma pessoa pode pensar, ok, não é uma medida correta, é uma medida diferenciadora, é uma medida que não é justa, mas eu dou sempre este exemplo. Um atleta que seja um atleta federado, faça um atleta não federado, em competições de estrada, ou seja, em competições fora de pista, estrada, cross, trail, não tem propriamente grande vantagem. Ou seja, atualmente um atleta que se vá federar na federação paga 15 euros, vou falar de um atleta sénior e veterano, paga 15 euros de taxa, mais um seguro que pode ser 20 ou 25, dependendo das condições. Portanto, estamos a falar de um valor anual de 35 a 40 euros, e o atleta é federado. Depois tem um clube ou não, isso é a opção dele. Chega a uma prova de estrada e faça um atleta não federado, as condições são as mesmas. E isto leva a pensar, ok, então porquê é que o atleta se federou? Aqui havia duas hipóteses. Ou se davam mais valias aos atletas federados, ou então, se prejudicar não é o termo correto, mas se agrava a situação do atleta não federado, para criar aqui justiça entre os dois. Claro que o agravar a situação do atleta federado do atleta não federado foi a opção escolhida, mas aqui foi também com uma intenção, e isto não se pode esconder, a intenção que o atleta não federado se venha a federar e a fazer parte da federação. Porquê? Porque assim o número de federados é maior, a federação tem mais apoios do IPDJ e consegue, e isto é importante, com os apoios que vai receber a mais, canalizá-los novamente para as associações, para os clubes e, acima de tudo, porque isto é o que está ciente atualmente, para a formação. Porque a formação é fundamental. Portanto, Isso é acho real, que isso é real. Essa parte que tu falas aí, ou seja, a adjudicação ou direcionamento para os clubes como forma de apoio, isso é efetivamente real? Conseguem de alguma maneira fazer ver às pessoas que isso é uma forma de criar aqui uma estrutura, portanto, que se financia a si própria, pelo que eu estou a perceber, em vez de estás dependente dos apoios, mas não estás tão dependente porque começas a financiar por fora, certo? Mas precisas ter um bom número para isso. essa é uma via que eu acho que não é tanto assim. Ok. Repara, o atleta não federado vai ter que pagar, e depois, se ele não se quiser federar por um ano inteiro, paga uma licença para correr, e isso é um valor que atualmente é 2,5€, mas depois, a partir de setembro, vai variar face à distância das provas. Mas nem esse valor por si, nem a própria taxa de filiação anual, por si só, eu acredito que vão financiar. Atenção. Agora, a partir do momento em que ele é federado, então os números de federados aumentam e o IPDJ dá uma fatia maior de apoio à federação, que depois redistribui pelas associações. É nessa via que eu acredito que resulte, e é também nessa via que eu acredito. Porquê? Porque a federação depois vai dar mais. A federação já paga às associações por duodécimos e vai poder aumentar os duodécimos. Cabe às associações depois, e isto é das associações Distritais depois. distritais, canalizar para os clubes. Ok. Eu sei que os clubes, por norma, também designamos por associações, mas quando eu digo aqui associações, são as associações distritais. É importante clarificar isso. Exatamente. Sim. Portanto, a federação ganha mais do IPDJ, pode dar mais a cada associação distrital, e depois cabe às associações distritais também alocarem os recursos aos clubes e não reterem para si. Então fala-me da tua situação, sendo presidente da ADAC.
como é que tu viabilizas mentalmente isso? Como é que vocês têm essa estrutura assente para que depois, aqui em Coimbra, ou no nosso distrito, os clubes saiam efetivamente beneficiados? Mas tu falaste de uma coisa importante que era a formação. Até que ponto é que isso se vigia, por um lado? Porque até que ponto é que tu me dás dinheiro a mim que sou um clube e eu agarro nele e ou fico ou faço outra coisa com ele? Até que ponto é que eu consigo monitorizar que tu me dás dinheiro a mim enquanto associação, se é que me faço entender? Sim. E depois, por último, como é que isto passa para, portanto, para a estrutura de formação? Como é que tu garantes aqui esta linha toda? Não é fácil, ainda para mais quando nas associações distritais prevalece o não profissionalismo. Eu ia dizer amadorismo, mas amadorismo é uma palavra feia. É não profissionalismo. As pessoas têm todas o seu trabalho, não ganham dinheiro para estar cá, não é por isso que não tentem ser profissionais ao máximo, mas não há profissionalização. Ainda assim, eu acho que o objetivo passa pelo seguinte: criação de protocolos. Ok. E essa elaboração de protocolos geram evidências, geram documentos que têm depois que ser apresentados. Ok. E mais importante do que isto, e aqui pode ou não ser um bocadinho injusto, mas pela evidência dos resultados demonstrados. Não digo resultados ao nível de desempenho de competições, porque a nível de formação isso é o menos importante, mas repara, tu tens a Federação dá o dinheiro à Associação e isso é por via de duodécimos. A Associação vai e tem esses dados de quantos atletas de formação cada clube tem, porque eles têm que estar registados, e depois faça isso por número de atletas pode atribuir uma verba. Quem tem X, isto agora tem que ser discutido, mas duas vias, ou percentagem de atletas de formação face aos atletas totais, ou então quantidade absoluta. Ok. Um clube que tenha mais de 20 atletas de formação ganha X, um clube que tenha entre 15 a 20, Y, por exemplo. Isto é uma questão que depois Tem de ser, que tem que ser debatida. Mas pelas evidências que existem no número de atletas de formação, e formação será até sub-18, Ok. até aos 18 anos, nós aí conseguims perceber, há como controlar. E essa formação só assenta na pista, que é esse o conceito de atletismo, ou na verdade deveria estender-se a estrada, a trail, porque hoje tu tens uma grande estrutura, mas tu saberás dos números, eu não, tens uma grande estrutura que assenta se calhar mais no corredor de estrada e no corredor de trail, e depois tens uma parte que sempre existiu, mas que não acredito que seja a maior fatia do bolo, que é a parte do atletismo. E é engraçado porque tu até és árbitro da federação e, portanto, também tens aqui este lado em que tu consegues ver na prática isto tudo a acontecer. Certo. Tu agora disseste uma coisa e não me leves a mal eu corrigir. Não, corrija, estás à vontade, claro que sim. Que é a questão do atletismo. Tu disseste estrada e trail e depois disseste e o atletismo. Ok. Nós temos, eu digo muito isso às vezes erradamente, mas porquê? Porque até aqui há poucos anos atrás era assim. Ok. A estrada fazia parte do atletismo, mas o trail não. Agora faz. O motivo pelo qual o trail faz parte do atletismo, infelizmente, não é o mais saudável. Eu acredito que houve aqui oportunismo, porque o trail tinha muitos atletas, e então, infelizmente, acho que foi por essa via. Mas eu tenho muito essas discussões, porque há pessoas que dizem, o trail isto, o atletismo aquilo. Não, o atletismo é tudo. Ok. E só esse esclarecimento já faz com que as pessoas do trail se sintam mais integradas e próximas da modalidade. Mas eu percebi a pergunta, e a nível de formação, a Federação já há de uns anos para cá tem trabalhado muito na vertente não competitiva, na vertente integrativa, com jogos. Eles chamam-lhe o Kids Athletics, que são aquele conjunto de atividades não competitivas que fazem com que as crianças pratiquem a modalidade, corram, saltem, lancem, pronto. Só que o Kids Athletics é até sub-12, no máximo sub-14, mas essencialmente sub-12. Portanto, curto. É Curto. E a formação vai até aos sub-18. Aí tem que haver competição. E de facto, mas fala-se muito da formação na pista. Não tem de ser assim. Porque há muita possibilidade de haver formação em estrada e em trail. Eu dou o exemplo cá em Coimbra. O Manuel dos Santos, um atleta, felizmente para ele, porque está melhor, mas infelizmente saiu de Coimbra este ano, foi para o distrito de Braga, para o Sporting Clube Braga. Ele estava no Girassol. Um atleta brutal, fez vários recordes distritais, chegou a ser campeão nacional. Ele ainda é jovem. Já não é da formação, mas ainda é jovem. Ele começou no trail, no Povoense, e depois acabaram por ver que ele era bom, foi para o Girassol e começou na pista. Portanto, é possível haver formação no trail e na estrada. Agora, como é que se incentiva isso? A Federação já tem regulamentos adaptados para jovens no trail,
nós podemos realizar, à semelhança do que fazemos, temos só uma competição, que é o Cross Trail Jovem, que até é em Cantanhede, em que é só para formação e eles têm ali um mini percurso no Sarilho, pá, onde é um bocadinho mais difícil que um corta-mato e eles andam lá a fazer um cross trail. Pá, incentiva as crianças a começarem pela vertente que não é pista. Ok. E isso é importante. Outra questão que temos que voltar, que temos perdido muito. Antigamente, eu quando comecei em 2007, das primeiras provas que fiz, não foi a primeira, eram os grandes prémios. Um grande prémio em estrada tinha sempre os jovens. Desde os escalões mais pequenos, mais jovens, até aos séniores. Sim. Agora não se vê isso. Cada vez mais se vê uma prova de estrada em que, olha, é para os adultos. Sim. E também podemos potenciar provas de estrada que comecem com os escalões jovens, e aí é mais uma forma de um jovem atleta poder começar, não na pista, mas, por exemplo, na estrada. Portanto, isso é possível, mas compreendo a tua pergunta e, de facto, olhamos para a formação sempre, essencialmente, para a pista. Não tem de ser. Ok. É engraçado porque eu estava aqui a ouvir-te falar e tu, já sendo presidente da ADAC, eu dou por mim a pensar o seguinte, que é, se alguém te pedisse, agora imagina eu, que nem sequer tenho ligação, estou federado por um clube, mas nem sequer tenho ligação à parte de dirigir. Alguém ouve-te falar e pensa, não, ele está a falar de facto com conhecimento de causa, ele sabe do que está a dizer, e propõe-te o seguinte: eras capaz de criar uma lista para te candidatares à Federação Portuguesa de Atletismo? Ok, essa pergunta é... essa pergunta é interessante. É impossível não pensar nisso quando te ouço falar e daquilo que vou conhecendo de ti e conhecendo a história de como tu foste parar à ADAC. Portanto, também Sim. sabendo isso. Não, é assim, eu tenho 36 anos. A última vez que falámos ainda tinha 35. É verdade. Agora já tenho 36. Portanto, foi recente. Mas eu sou... o mais sincero que eu posso ser é uma pessoa que chega a um cargo de presidente de direção de uma associação distrital com 36 anos. Eu acho que não é completamente descabido pensar que poderá chegar mais longe. Ou seja, de forma natural, sem grandes pretensões, já é de esperar que uma pessoa jovem, que já tenha um cargo de tanta responsabilidade e que vá lidando com tantas responsabilidades e que vá adquirindo tanta experiência e tanto conhecimento, porque adquirimos muito conhecimento, não é completamente descabido pensar que se poderá dar esse salto. No meu caso em concreto, é uma pretensão e é uma pretensão, e não sei se muito breve, não tão breve, nunca a longo prazo, mas não sei se a curtíssimo ou a curto, médio prazo, é uma pretensão, sim, e imagino-me... Portanto, desculpa interromper-te, mas deixa-me tornar isto de forma mais direta. Portanto, assumes-te como futuro, seja lá isso quando for, como futuro candidato à presidência da Federação Portuguesa de Atletismo? Pá, sim. Assim. Sim, sem dúvida, sim. E sentes em ti que tens capacidade mais do que suficiente para gerir a estrutura? Isso é interessante, porque se me perguntasses isso antes de eu ter assumido a presidência da ADAC... Pensei que me ias dizer aos 35 anos. E nesse caso já seria ainda aos 34. Ok. Se me perguntasses antes de eu ter assumido a presidência da ADAC, eu teria dito que não era capaz. Ok. Porque mesmo quando assumi a presidência da ADAC, foi sempre com receio e um bocadinho indo rumo ao desconhecido. Mas agora tenho cada vez mais certezas que sim. Não só do que vejo, não só com o que convivo, mas tenho a noção que sim, que é possível, que tenho essa capacidade. Claro que haverá pessoas com mais capacidades, óbvio, mas também nem todos terão essas pretensões, mas acho que sim. E uma vez que, pelo menos, mais 2 anos, 2 anos e meio, na Associação Distrital, eu estarei, acho que quando terminar este primeiro mandato, no mínimo, porque poderei sempre fazer mais 2, o máximo são 3, mas terminando este primeiro mandato, estarei muito mais capaz de um cargo desses do que estou, por exemplo, agora. Mas agora já me sinto mais capaz do que sentia antes de ter entrado na direção da ADAC. Mas sim, sinto, até pelo que vejo, porque não há pessoas perfeitas e a atual direção da Federação está a fazer um bom trabalho, mas não há pessoas perfeitas e tu começas a lidar com as pessoas e começas a ver, ok, eles não são mais do que eu, nem eu sou mais do que eles, mas então, estou a fazer um bom trabalho, mas eu se calhar também faria.
É sempre este pensamento que incrível. fica, por isso, sim, Desde já dou-te os meus parabéns por assumires em ti, não tem a ver com o publicamente, mas por assumires em ti que isso é uma porta, porque quando a abres internamente, ela vai acabar por acontecer, acredito eu, e torço desde já para que isso aconteça. Deixo-te uma última pergunta em relação a este capítulo, que é, pensando aqui, descendo ao nível deste projeto, de quem está ainda nem sequer a começar, de quem está a ver-nos ou no sofá, de quem não pratica desporto, de quem acha que não é para si, de quem tem medo, de quem tem vergonha. O que é possível uma estrutura como a Federação, ou mesmo como a ADAC, o que é possível fazer por estas pessoas sem sermos demasiado complexos? Porque estas pessoas não querem... Elas só se querem sentir integradas, por um lado, não se querem sentir julgadas, e depois querem ter um espaço ou uma estrutura para fazer exercício físico. O que é possível uma estrutura como a Federação, numa altura em que, se pensares, o atletismo, a corrida no geral, a caminhada, foi se calhar dos desportos que mais explodiram em Portugal na última década. O que é que isto significa? O movimento é o mais elementar do ser humano. Eu, quando me levanto, eu consigo caminhar, consigo correr. Portanto, inevitavelmente, eu vejo uma estrutura como a Federação ou mesmo como uma ADAC com responsabilidade, porque estão ligadas à corrida. E a corrida é da base do ser humano. O que é possível fazer? Nós que estamos neste pedestal, que já passámos a ponte, que estamos aqui, o que é possível fazer para estender a mão para quem está aqui em baixo? é uma pergunta pertinente, importante e com uma resposta não muito fácil. Mas para simplificar, porque acredito que estaria horas de Sim, conversa, sim. para simplificar, eu acho que acima de tudo tem que haver, ou das associações distritais, ou mesmo da Federação, alguma, mais do que generosidade, alguma humildade também, para poder baixar ao nível de um atleta não federado, E baixar... essa questão bate na questão das taxas que tu estavas a dizer há pouco. Exatamente. Porque se ele é não federado, à partida há motivos para ele ser não federado. Às vezes até pode não saber, mas... Exatamente, mas é preciso baixar ao nível deles e estar sempre com uma porta aberta para que um atleta, mesmo não sendo federado, possa contactar diretamente um presidente de direção ou um membro diretor da associação ou da federação e poder conversar e poder simplesmente dizer, olha, eu não sou federado porque não gosto de competir, mas comecei a dar umas corridas e até gostei. O que é que eu posso fazer para poder correr de forma mais segura ou correr mais vezes? Às vezes tem mais a ver com isso, com mais vezes, porque é muito fácil tu começares e parares ao fim de pouco tempo se não tiveres a pessoa que te motive, se não tiveres Exatamente. o grupo. Então eu dei por mim a pensar no seguinte, ajuda-me aqui no meu raciocínio, que é, de repente, nós que estamos cá em cima, quando eu digo nós, estou a falar da estrutura toda que já existe Certo, ligada às corridas e às caminhadas. Até que ponto, por exemplo, não seria viável uma coisa que me parece tão simples quanto disponibilizarmos, através dos clubes, alguns atletas para irem a sítios como escolas, para irem a sítios onde estão pais, por exemplo, ligados ao futsal, simplesmente mostrar vulnerabilidade, porque muitos dos superatletas não começaram por ser superatletas, aquilo dá um trabalho gigante, tu tens que te dedicar muito. Então, por que não fazermos esta descida? E coisa que não implica um gasto real de dinheiro, implica disponibilizar tempo, se é que me faço entender, Sim. mas aproximas uma estrutura que te parece inacessível, aproxima-la da população. Isso é uma boa ideia, embora nas escolas possa sempre, eu não concordo que conflitue, mas possa sempre gerar um conflito ou a ideia de um conflito com o desporto escolar. Okay. Teoricamente o desporto escolar já deve fazer isso e depois encaminhar os atletas que têm mais vocação para clubes, para condições Mas só a parte personalizadas. da vocação é que tem lugar em clubes? E os outros... Não, exatamente não. Outros também, mas enquanto se é estudante, enquanto se é jovem, o desporto escolar, e daí o tal conflito, o desporto escolar pode bastar, porque o desporto escolar, até há uns tempos para cá, eu tenho notado que olha para os clubes quase como, ou olhava quase como concorrência, e não tem de ser assim. Não, de todo. Podem conciliar-se perfeitamente. Agora, o importante aqui é, e isto vai-me levar a outro tema, mas muito rápido, o importante aqui é, tal como tu dizes, eu concordo, levar o atletismo às pessoas e não esperar que as pessoas venham ter connosco, porque se esperamos, embora tenhamos de estar abertos a que as pessoas venham ter connosco também, mas uma pessoa que não seja federada não vem ter connosco. Mesmo que nós estejamos de braços abertos para que eles venham. Portanto, sim, nós temos 3 diretores técnicos em Coimbra que podem, de facto,
fazer esse trabalho e que já o fazem algumas vezes em algumas escolas. Nunca conseguimos ir a todo lado. Os próprios clubes também fazem muitas vezes esse trabalho, mas depois há um projeto que a Federação já desenvolveu, que é o Programa Nacional de Marcha e Corrida. O que é isto? São centros onde uma pessoa afeta ao município está a coordenar esse projeto e recebem pessoas, mas aqui se calhar não tanto jovens, mais pessoas... Mas não tem de ser necessariamente jovens. Eu até estou a falar mais ali para aquela faixa etária da nossa idade, que vai ali até aos 45, 40, 50, 55. Ou seja, ele não me chamou jovem agora. Eu não sou jovem, é da tua idade. Pronto, ok. Porque tu és mais novo que eu, portanto, se tu não és jovem, isso causa-me um problema a mim. Opa, somos jovens, João. Temos de aceitar. Não, mas é essencialmente para essas pessoas que querem um grupo para praticar alguma caminhada, nem que seja uns exercícios de flexibilidade, alguns já vão correr. E então, nos centros de marcha e corrida, que em Coimbra, por exemplo, existe em Tábua e em Mira, em Tábua já tem mais de 10 anos, Mira também havia, não foi desativado, mas deixou de haver e agora voltou a ser reativo. Portanto, estão 2 ativos em Coimbra, mas qualquer município pode ter um. Esses centros acabam por ser a melhor forma para que uma pessoa sedentária que o queira deixar de ser, mas que não se queira federar, possa entrar. Claro que isto choca com as licenças e choca com a necessidade e pretensão que a Federação tem de federar atletas, mas repara, isto é depois a fase seguinte. Ok, eu sou sedentário, quero deixar de o ser. Vou para um centro de marcha e corrida, crio amigos e já só lá vou. Nem é para correr, é para conviver. Estou lá com eles, vou caminhando com eles, vou correndo com eles, faço amizades, tudo bem, não sou federado. A etapa seguinte é federar-me. Porquê? Porque eu próprio começo a perceber o benefício que a atividade física faz e sei que se eu me federar 35 ou 40 euros por ano, felizmente, cada um tem a sua vida, mas em princípio não trará moça à vertente financeira de uma vida, de uma pessoa, e poderá apoiar a geração futura, poderá apoiar os jovens, e irá apoiar os jovens, para que eles possam ter um apoio melhor do que, por exemplo, nós, quando éramos jovens, tivemos. Portanto, acaba por ser, eu não quero ser aqui demasiado dramático, mas imagina, é responsabilizar socialmente as pessoas. Ok, eu sou sedentário, quero deixar de o ser, vou a um centro de marcha e corrida. Mas aí, essa parte do eu quero deixar de o ser, às vezes é difícil para mim. Eu sei por já ter estado do outro lado. Sim. Às vezes é difícil para mim, primeiro, quebrar a barreira de eu também tenho direito a viver isto. Segundo existe um mundo que eu também quero explorar. E o terceiro é quem igual a mim é que lá está. E quando eu digo quem igual a mim, tem a ver com quem já passou por isto. Tu não tens muita gente a deixar de ser sedentária e de forma consistente a estar anos e anos a fio ligados. Então eu acho que o trabalho tem de vir, e aqui eu estou-me a incluir, tem de vir de pessoas como eu, que é mostrar que o caminho é possível. O caminho está longe de ser fácil, mas também está longe de ser difícil, no sentido em que vais passando por fases e não tens de sair de um sítio e ir logo para o extremo seguinte. Podes ser simplesmente alguém que vai querer caminhar, que vai querer conviver com o Arthur, com o Meireles, que estão lá, vão beber uns copos no fim, mas que antes fazem os exercícios. Agora, eu acho que a parte do puxar a pessoa tem de vir de pessoas como eu, que passaram... Aqui eu incluo-me claramente e de forma ativa, porque eu acho que é o nosso papel. Porque é muito difícil tu não sentir julgamento próprio quando tu te vês como obeso, quando tu te vês como alguém que não presta serviço útil à sociedade, como alguém que tem culpa porque eu devia estar a fazer isto numa altura em que parece que está na moda correr, parece que está na moda caminhar, e então tu só és bom se fizeres um triatlo, só és bom se fizeres... Calma, eu simplesmente posso querer fazer 10 minutos a caminhar. Mas se eu fizer 10 minutos todos os dias, e aquela pessoa me mostrar que, ok, 10 minutos todos os dias é mais do que válido e eu sou suficiente, então eu começo a abrir uma porta para depois ir ao centro de sedentários nada, ao centro... Já sou eu a falar num futuro centro que irei criar para ajudar pessoas. Olha, em Condeixa não há, e poderia haver. Poderia haver. Mas pronto, então, tu tens razão aqui, permite-me agora dizer uma coisa. Sim. É também projetos como este que fazem aquilo que tu estás a querer dizer, que é tentar, com o testemunho de quem já passou por isso, incentivar as pessoas a ir buscá-las. Eu acho que um projeto como este, que é fantástico, é se calhar esse sim a primeira porta. Sim. E depois, a partir daí, a pessoa é livre, a pessoa pode ir a um centro de marcha e corrida, pode não ir. A ideia não é obrigar, a ideia é mostrar a possibilidade. Exatamente. Eu acho que, acima de tudo, se a pessoa não quiser, a pessoa não faz. A pessoa tem de querer. E isso tem que mudar interiormente. Sim. Agora, se houver projetos como este,
se calhar a pessoa pode até perceber, olha, de facto, vou ver, olha, eu também sou capaz, ele foi, eu também sou. E se calhar se não assistir a isto... eu não sou diferente dos outros. Exatamente. Depois o que me moveu foi diferente, porque acabei por me tornar atleta e fiz a ponte para cá e fui consistente. Mas o primeiro caminho foi pedir ajuda, foi consulta de psicologia na altura, problemas pessoais que eu não conseguia perceber que me estavam a criar peso extra, literalmente peso extra. A partir dali há um desbloqueio, comecei por caminhadas e depois começas a trilhar o caminho, porque depois começas a ver resultados. E às vezes, e eu senti isto muitas vezes, e por isso é que também faço isso, e por isso é que também te disse isto, às vezes eu sentia-me muito sozinho, porque tu estás ali num limbo entre uma vida onde tu és muito sedentário, onde não, eu sempre gostei muito de desporto, mas onde não praticas, onde só vês os outros fazerem, e depois tens a questão das redes em que só és válido se apareces lá a mostrar uma prova, que foste correr ou que foste não sei o quê, e aquilo fazia-me sentir mal, porque eu já tinha tido um passado ligado ao desporto, ao futebol no caso, mas depois sentia-me sozinho, que é, ok, eu tenho a minha vida, tenho os meus ritmos, eu não consigo estar em todo lado ao mesmo tempo e isto não faz sentido para mim, então eu tenho que começar de alguma maneira. E aqui, esta fase, até tu depois conseguires ir para o centro da marcha, até tu depois conseguires ir juntar-te a um grupo, tu primeiro tens que partir esta barreira interna em ti. Então sim, eu acho pegando no elogio e não querendo não querendo exacerbar o elogio, mas é verdade, eu acho que projetos como este depois podem servir para isso, para mostrar que é possível. Porque eu não fiz nada que os outros não possam fazer. Exatamente. A única coisa que eu fiz foi cá dentro perceber, não, eu de facto preciso de fazer alguma coisa por mim, pela minha saúde, pela minha vida, e hoje sou atleta. Hoje vejo-me, trabalho como um atleta, independentemente dos resultados, porque não tem necessariamente a ver com isso. Claro. Mas não tens de vir para atleta. Tu podes simplesmente ficar com uma pessoa que sai todos os dias de casa ao final do dia, depois do trabalho, e vai caminhar 15 minutos. Se tu te sentires bem com a tua saúde, está tudo fixe. Então, ao fim de semana, quando for levar o meu miúdo ao atletismo, eu se calhar vou para Mira ou vou para Cantanhede e inscrevo-me lá no grupo, porque entretanto tenho lá os meus amigos. E aqui cria-se a bola. Não sei se ressoa desse lado. Não, concordo. E uma coisa que ainda ajuda mais este projeto é ser um projeto também numa rede social. As redes sociais são muito más. Não só nesta questão do desporto, em tudo, na estética. Eu vejo... Eu nunca vi uma pessoa... Bem, se calhar mas eu nunca vi uma pessoa numa rede social dizer, a vida correu mal, eu tive um azar nisto, tive um azar naquilo, eu sou feio, vou postar uma fotografia em que saí mal. Não, as redes sociais só mostram as coisas boas das pessoas. Mas a vida não é só coisas boas. Portanto, e nós, se nos deixamos levar muito pelas redes sociais nessa vertente, mais facilmente desmotivamos. Agora, se nas próprias redes sociais conseguimos ter esta realidade nua e crua, isso é bom. Porque começamos a ver, espera lá, então afinal eu posso ser atleta sem ganhar nada. Sim. Eu posso ser atleta sem ter aqueles tempos XPTOs dos Stravas, das vidas que colocam e recordes pessoais. Não, e sou atleta na mesma. Sou atleta porquê? Porque mentalmente estou direcionado a isso, tenho consistência e consigo regularmente praticar, nem que seja 10 minutos de corrida, sim, nem que seja 30 minutos de caminhada. Exatamente, sim, tem muito a ver com isso. Olha, João, muito obrigado por este exclusivo. Eu fico a torcer para que te tornes presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Teria todo o gosto em saber que começou aqui, precisamente, que veio daqui esta revelação. E olha, foi um prazer. O prazer foi meu. Obrigado também. E então, convenci-te a mudar? Lembra-te, ninguém está sozinho. Corre por ti, junta-te à comunidade no Strava, no YouTube e no Instagram e lembra-te, tira o rabo do sofá.